Vai começar o podcast do Brazilian Times. Bom dia, você está conectado na Rádio Brazilian Times, no Facebook Brazilian Times, e você não pode perder e ficar de fora dessa entrevista maravilhosa com uma das nossas queridas que fizeram parte dessa bancada. Eu convido agora e quero apresentar a vocês uma história. A gente vê as pessoas aqui na bancada e não conhece a história, né, Suelen? Então, hoje é a oportunidade isso. A gente quer saber quem é que está entrevistando, né? Quem é essa pessoa? Saber um pouco dos bastidores da vida. Sim. E quem é. Seja bem-vindo a mais um podcast de Frente com Elas, onde nós vamos entrevistar uma pessoa que é pura força, visão e propósito. Saiu de Goiânia, passou mais de uma década na Europa, viajada, gente. Adoro, porque tem histórias para contar. Chegou nos Estados Unidos e do nada construiu aí um estilo de vida, fez como se diz, fez pontes, levantou paredes. Como assim? Gabi Amora, aquela fruta que a gente adora. Começou empreendedora no ramo da limpeza aqui nos Estados Unidos e hoje é General Contractor. Você acha a força da mulher aí no ramo da construção civil e também é líder de mulheres, uma voz poderosa na transformação de vida e lares. Nesse episódio você vai conhecer não só como ela levantou paredes, mas como ela ajuda a transformar vidas, né? A se levantarem com coragem, autenticidade e propósito. Seja bem-vinda, Amora, mais uma vez. Você muitas vezes esteve desse lado, agora sua oportunidade de contar a sua história. Uau. Seja bem-vinda, Obrigada, Gabi, meninas. como Obrigadíssima pela oportunidade. Eu tô honrada duplamente, né? Porque é uma coisa de infância. Hoje tá literalmente sendo de frente com Gabi. Gente, faltou os óculos aqui, ó, na bancada. Não podia deixar de mencionar isso, mas obrigadíssima pela honra. Hoje eu tô do lado de cá, é uma coisa muito interessante, eu tenho muita coisa pra falar. Quem sabe a gente faz aí uma série. Legal, a gente quer saber um pouco mais sobre a sua história. E às vezes vai vir parte 2. Yes. E ao meu lado está a Suelen de Lima, que é a nova integrante do De Frente com Elas, que vai fazer aqui uma dobradinha de perguntas comigo, né, Suelen? Exatamente. E é isso aí, vamos saber aqui nós vamos te espremer, né, Amora? Fazer um chá de Amora. Ai, chá não, gente, um suco é mais gostoso, né? Vamos lá. Mas o chá também tem seus benefícios, né? Pra menopausa. Mas eu acho que o suco é mais gostoso. Multiuso, Amora. Amora é sua saúde, gente. Amora, sua história começou em Goiânia, né? Você é natural dessa cidade maravilhosa. Sim. Desse estado quente, caloroso, não só por ter uma estação que nunca tem inverno, só tem verão, mas também de um povo caloroso e alegre. É verdade. Sou da terra do piqui, sou da terra da pamonha, do empadão goiano, com muito orgulho. Como foi sair de Goiânia para a Europa, Amora? Como que foi essa experiência e depois vir para os Estados Unidos? O que te motivou? Sair de Goiânia, ir para a Europa, lá não estava bom não, amiga? Aí tu veio para cá. Tava não, na verdade... Conta o que aconteceu lá. Mas vamos começar do começo. Eu sempre tive um sonho. Desde quando eu nasci, eu era muito fã de Michael Jackson e Madonna. Eu ouvia muito e tinha um sonho de conhecer o país onde eles nasceram. E foi daí que eu comecei a estudar um pouquinho de inglês, ouvir as músicas, ler os books dos CDs. Então eu tinha o CD, ouvia a música, cantava em cima, traduzia tudo errado lá com o meu dicionáriozinho, né? Mas dei movimento àquilo, comecei a aprender muito. Então eu tinha esse sonho de imigrar. Eu muitas vezes não me sentia adequada. Sabe quando a gente sente assim, gente, eu não sei, eu não tô no lugar que eu deveria estar neste momento. Algo te incomodava. Algo me incomodava. Precisava buscar outros caminhos. Exato. Então, quando eu fiquei adulta, eu tive uma oportunidade de ir para a Inglaterra com um grande amigo meu. Infelizmente, o senhor já levou, que é o Luiz Júnior, meu amigo maravilhoso. A gente ia para a Inglaterra quando ele infelizmente faleceu em Goiânia.
E eu mudei os planos. Ele faleceu antes de... Ele não foi Exato. contigo. Não Antes foi de- comigo. Nós estávamos preparando o passaporte. E o pra plano gente de ir pra vocês era Inglaterra. ir pra passear? A ou gente pra ia passar imigrar. um período lá? Não, ia ser na loucura. Vamos embora, vamos imigrar, Olha. viver vida de imigrante Estilo mochilão, lá. vamos. Mochilão e vamos embora, né? Uhum. Infelizmente, ele não conseguiu fazer a viagem comigo, mas a família dele estava em Portugal na altura, né? Um beijo pros Lopes. E foi pra lá que eu fui. Então, eu vivi... Eles te receberam me lá. receberam e eu vivi lá quase 12 anos. Uau! Isso. E aí, Bastante depois de um tempo, época que eu tava terminando a faculdade, foi aquela crise financeira que foi no mundo inteiro, né? Aham. Eu resolvi voltar pra Goiânia. Quando eu voltei pra Goiânia pra ficar, porque eu ia e vinha só de férias, eu tive um impacto cultural muito grande. Eu não consegui me adaptar a longo prazo em Goiânia. Totalmente difícil, diferente a quando você vai cultura é outra. passear e quando você vai Né? pra... Quando a gente fica muito tempo fora e a Morar. gente volta, tem um período do romance que depois acaba. E aí a realidade acaba rápido, volta. né? E eu passei por isso, né? Claro que não é com todo mundo, mas eu passei por isso. E eu tenho uma tia aqui, que já vive aqui há mais de 30 anos e sempre me chamava para convidar, sempre me convidava, vem passear, vem ver como é que é. E eis-me aqui, né? Então, a motivação foi sempre, eu preciso melhorar, a minha estação aqui acabou, Sim. é momento de mudar, porque às vezes a geografia muda a história da gente. Enquanto a gente não muda a geografia, a gente não muda a história. Isso é verdade. E eu tenho tentado seguir essas fases, né, essas estações da minha vida. Mas a Entendi. motivação sempre foi essa, de vir para os Estados Unidos. Então você desde o chegou início. aqui nos Estados Unidos em que ano? Por volta de 2013. 2013. E quando você chegou aqui, o seu primeiro business foi na área de limpeza, certo? Meu primeiro trabalho. Foi Seu na primeiro área... Isso, trabalho. dei muito help. E como que foi esse desafio? Foi chocante. Eu imagino. Todo chocante, começo é difícil, porque ainda eu não mais com uma sabia profissão limpar- diferente. Exato, eu não sabia limpar a casa aqui, mas eu tive pessoas maravilhosas que me ensinaram, Uhum. né? E me deram uma oportunidade, eu aprendi. E depois de um tempo é que eu consegui começar a construir Aham. o meu próprio schedule, minha própria agenda de clientes. Depois minha de carteira quanto tempo, clientes. Amora, você acordou que você gostaria de ser uma empreendedora ali no ramo da limpeza, né? De house cleans. Olha, demorou uns 6 anos. De 5 a 6 Sim. anos. E como que você captou seus primeiros clientes? Boca a boca. Eu comecei a falar com as pessoas, que eu comecei a limpar a casa, pegava uma, pegava outra e dava ajuda para outras profissionais Enquanto durante isso, o resto da semana. aham. Então, eu fui fazendo contatos, fui dando meu cartãozinho, fiz um logo sozinha, não tinha vista olha print só. na época, fui naquelas gráficas da cidade, fiz um logo, fiz os cartõezinhos e comecei a falar para as pessoas que eu estava expandindo, né? Então, eu não chegava para os clientes e dizia, por favor, me ajuda a crescer, eu preciso de mais clientes. Eu dizia, Não. eu estou expandindo a minha carteira, estou com horários disponíveis. Ah, E aí é uma estratégia. Tá Isso. vendo? E aí eles começaram a postar nos grupos da cidade, daqueles grupos de Facebook da cidade. Sempre tinha mães, pessoas que iam mudar para entrar ou para sair Sim. da casa. Ah, eu quero uma house cleaner. Olha, liga para mim, esse é o número. Então foi assim que Esses começou. grupos locais aqui nos Estados Unidos são muito Ajuda fortes, muito, né? Foi. Amora, Me e ajudou como demais. foi assim? Você falou que você, nesse trabalho de formiguinha, né? Você chegou a se considerar bem-sucedida no seu empreendedorismo nessa área? Você alcançou quantos clientes? Eu alcancei um número significativo de clientes até o ano de 2019 para 2020. Eu perdi a metade Na pandemia? dos meus clientes na pandemia. Uau. E 25% depois, após a pandemia. Eles não conseguiram me manter, né? Depois do auge da pandemia, eles não conseguiram me manter. Então, eu repassei a minha clientela para outra profissional, para outra empresa. Por quê? Porque nesse momento, eu comecei a ficar full time na construção. Então, foi uma transição. Eu morava numa região do estado, então eu não podia mais tratar daqueles clientes que estavam lá naquela região do estado. E aí eu vim para Boston. Então eu precisava fazer uma escolha. Então foi quando eu tive que olhar um pouquinho e dizer, olha, muito obrigado por toda essa experiência que você me deu, meu business, meu negócio lindo, eu te amo, aprendi muito com você. Agora eu preciso focar no que vem para o meu futuro, que foi a construção. Que foi legal. você aí criou uma empresa
voltado para construção, mas antes mesmo de sair da sua empresa de limpeza. Exato. Como que foi conciliar limpeza com construção civil, que são dois nichos de mercado completamente diferentes? Um tem que ser de capacete e a outra tem que ser de rodo. Como é que foi isso? É uma transição difícil, eu imagino. Eu amo essa pergunta, porque na verdade foi fácil para mim. Por quê? Porque eu tive as duas empresas simultaneamente. Enquanto eu estava com a minha empresa de limpeza de casas, eu também tinha a minha empresa de construção, com uma pessoa que na altura era meu marido. Ah, então você tinha uma pessoa para poder te ajudar. As duas, exato. Para gerir tudo isso. Exato, e foi quando eu decidi, olha, eu vou tirar minha licença de contractor, por quê? Porque a ideia é que, por mais que não se relacionem diretamente, eles podem se complementar. Por quê? Porque toda limpeza, toda construção precisa de uma limpeza. Muito. Pós-obra. Né? Então, era essa a minha ideia no início. Então, eu tive essas duas experiências simultâneas. E você conseguiu fazer essa conexão? Consegui, até certo ponto consegui. Mas como eu estava sempre no operacional, eu não consegui escalar. Eu não consegui desenvolver, porque Legal era você falar sobre muito isso, difícil eu escalar e eu desenvolver só no operacional e com a mentalidade que eu tinha na época, porque era uma mentalidade que já era legal, eu queria trabalhar para mim, queria empreender, queria crescer, mas eu não tinha ferramentas, eu não tinha o conhecimento necessário para dar o próximo passo e a coisa mais importante, eu não tinha a minha identidade alinhada. A minha identidade, ela estava alinhada, sintonizada numa rádio em que eu tinha que fazer coisas para ser amada. Então, meu foco estava mais em agradar as pessoas ao meu redor do que fazer aquilo que eu realmente queria e poderia fazer. Você queria ser olhada, né? O seu emocional já estava atrapalhando o seu profissional. Exatamente, eu não conseguia. São esses três fatores. O fator técnico, que eu não tinha ferramentas. O fator da informação, porque a gente não tinha aquela explosão de networking, de informação que a gente tem hoje. E eu não tinha mentalidade, porque a minha mentalidade estava toda baseada em troca, barganha de amor e reconhecimento ou validação através do que eu faço. Aí, quando eu descobri que eu não sou o que eu faço, eu sou o que eu sou, aí a minha vida mudou. E aí foi aí que deu a virada de chave e eu comecei a fazer as coisas diferentes. Pelo que eu entendi, amor, antes da Suelen seguir a pergunta dela, pelo que eu entendi, no seu business de house cleans, você não teve um conhecimento profundo para montar e para gerir essa empresa. Porque você poderia ter até hoje aí uma big empresa, uma de limpeza e outra da construção civil, porque você mesmo falou que há uma grande conexão, e eu conheço, a esposa fica com a limpeza e o marido na construção civil, ou ele mesmo tem a limpeza e tem a construção civil. O que te faltou de conhecimento específico para que você tivesse a sua empresa de limpeza estruturada? Porque muitas pessoas acham que limpar a casa no Brasil eu já limpei, eu limpo a minha casa. Totalmente diferente. Eu vou montar essa empresa e ela vai... eu vou colocar... Vocês mesmos falaram aí que colocando nos grupos de WhatsApp, de Facebook, eu vou conseguir o meu schedule de limpeza, vou bombar. E a gente vê que não é assim. Da sua experiência, porque você tinha uma cartela de cliente super ali que você poderia alavancar. Clientes fidelizados. O que faltou? O que faltou? Se fosse a Amora hoje, que tivesse naquele momento, o que faltou? O que falar para essas mulheres que estão aí buscando a independência financeira através do seu schedule de limpeza? Faltou estrutura emocional. Eu vou falar mais uma vez. Faltou estrutura emocional. Eu já tinha cartões, eu já tinha clientes, eu já sabia que a gente tinha que se apresentar com uniforme, eu já tinha uniformes, eu tinha as coisas como dentro de uma palete, o meu aspirador, os meus adereços, os meus paninhos, estava tudo combinando. Eu tinha apresentação, eu não chegava na casa do cliente descabelada, com a maquiagem da noite passada. Você centralizava tudo em você, não conseguia delegar, daí por isso que você ficava tão presa no operacional? Micromanaging também.
Mas o passo mais importante que faltou, por mais que eu já tivesse um certo grau, um nível, eu já tinha empresa aberta, já tinha logo, já tinha site, já tinha cliente. Que já tem muita entendia gente que a de gente sabe contrato. que hoje em dia tá no mercado aí há mais de 20 anos e não tem. Exatamente. Eu já Você já estava tinha um diferencial. já tinha dado algumas milhas, já estava vendo frutos como empresa. Mas o emocional foi a parte mais importante, gente. A gente pode ter inteligência artificial, pode ter secretários, pode ter um time tratando com as coisas. Não vai virar e a gente não vai mudar de fase se o nosso emocional não deixa. E o meu emocional não deixa. E Mas daí você tava numa postura em que você queria mostrar serviço, que eu dou conta de tudo, eu faço tudo, eu sou muito boa, eu sou a salvadora da pátria, centralizava tudo, aí por conta disso não conseguiu levar os dois business. Porque a gente não consegue fazer tudo sozinha, não né? É fácil. E eu não tinha consciência que eu queria fazer tudo sozinha. Eu estava no automático, como eu sei que tem muita mulher hoje que tá no automático. Ou aquela questão do controle, né? É o controle, mas o controle pode ser várias coisas. O controle pode ser assim, eu tenho que micromanage tudo, porque ninguém faz melhor do que eu, ninguém sabe fazer como eu, ninguém vai fazer, vai dar reclamação. Mas isso, na verdade, tem uma raiz no orgulho, né? Sim. Porque a gente quer se validar através do que a gente faz, quando, na verdade, a forma que hoje eu vejo como mais eficiente é você treinar pessoas adequadamente para fazer o seu trabalho e saber delegar e liderar. Isso. Sabe? Sim. Vocês são líderes, vocês sabem. Mandar não é delegar. Não. Mandar não é liderar. É outra coisa. Mandar é ser déspota. Liderar e você é inspirar vai continuar ensinar. gerenciando. Mesmo que outra pessoa esteja fazendo aquela função que você determinou a ela continua no seu controle. Ainda assim, você pode supervisionar aquele serviço. Mas realmente, a gente precisa amadurecer essa questão do empreendedorismo. Falar em empreendedorismo, algumas semanas atrás eu te vi palestrando em um evento. Obrigada. Foi super legal, gostei bastante do que eu vi, achei bem interessante você falando sobre os containers, sobre a construção, sobre os anexos que podem ter agora nas casas, acho que single family, multifamily também, certo? Sim. Queria que você explicasse pra gente um pouco sobre isso, como que você resolveu trabalhar mais em cima disso, focar em cima desse projeto e de que forma também que os investidores podem estar entrando nesse mercado. Maravilha. Aqui em Massachusetts, assim como no país, existe um déficit muito grande de habitação. Falta casa para as pessoas comprarem, para as pessoas alugarem. Tem mais gente do que casa. Tem mais procura, né? E tem muito por isso mais o mercado que é tão competitivo. Exatamente. É muita oferta. Uma casa chega a ter 40, 50 ofertas, porque... Por isso que o valor tá lá, né? É verdade. Então, o Estado aprovou recentemente uma nova regulamentação que permite as pessoas que têm single family, em alguns lugares, vai depender do zoning, hein, gente? Vai depender da cidade de vocês. 2 ou 3 famílias também. Vocês têm o direito de colocar uma unidade acessória dentro do seu lote. Essa unidade acessória pode ser uma casinha lá no fundo, que pode ser um container, pode ser uma construção modular, que é como se fossem legos, né? A gente só faz a fundação, depois a empresa vem com um guincho, instala as paredes, ela já vem com as paredes todas no frame, já vem, tudo bonitinho com as janelas, é um lego. É literalmente gente, bonito, Lego. Tá? E ela mostrou algumas fotos lá pra gente no evento. 75% do custo e não só do tempo de construção, né? Sim. Então, eu comecei a focar nisso, por quê? Porque é uma necessidade muito grande das pessoas. E são trabalhos que, além de você estar ajudando as famílias, porque elas podem rentabilizar o quintal delas, elas às vezes têm um pai ou uma mãe que estão envelhecendo, não quer colocar no nursing home, traz para casa. Você tem um filho que está na faculdade, você pode ter aquela unidade lá no fundo para o seu filho. Ou até mesmo você pode alugar para sua renda extra e valoriza como se fosse a sua casa junto, né? Então, para os investidores, é uma ótima opção. E tinha muita gente que fazia renda de forma irregular. Na single family. Agora ela tem a oportunidade de legalizar isso, né? Colocar isso na declaração de imposto de renda também, tudo certinho. Com certeza. E lembrando que, ainda bem que você falou,
O basement também é contado como unidade acessória, o Eric também é contado, ou uma adição também é contada. Então, se você tiver um lote que é pequenininho, não cabe mais nada lá, você pode finalizar o seu basement, você pode talvez adicionar espaço habitável no seu Eric, né? Então, é muito flexível, tem muitas opções. Nossa, teve uma abrangência enorme aí, enorme. né? Porque, amor, as pessoas, quando vêm para os Estados Unidos, acham que pode alugar uma casa e ali relocar quartos. Por que que é? Agora, não é porque você teve essa abertura que você vai realugar quarto, não é a mesma coisa do que a Amora tá falando. É verdade, né? É verdade. Porque às vezes, eu tenho uma casa grande, eu não vou fazer nenhuma adaptação, eu não vou ter um Eric, eu não vou arrumar o basement, mas já que eu posso agora, nessa nova legislação, eu então vou alugar os quartos que eu tenho aqui. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, vamos deixar claro isso aqui, né? Exatamente, não tem nada a ver. Tudo tem que ter um permit, tudo tem que ter... Se você vai mudar uma calçada aqui nos Estados Unidos, você tem que avisar a prefeitura da cidade que você está fazendo aquilo ali, correto, amor? É verdade. E quais as penalidades, Amora, se eu não entro corretamente, adequadamente nesse processo? Número 1, provavelmente um vizinho vai avisar a prefeitura que você está fazendo construção e não vai ver que a autorização tá lá na frente. Gente, isso aí é muito comum, tá? Isso acontece muito. A gente pensa, por que o vizinho vai se incomodar? Se incomodam. Eles denunciam. Se incomodam. E eu já tive a oportunidade de ajudar muitos proprietários que tinham feito a obra ilegalmente. Eu tive que ir lá e consertar tudo que estava acontecendo. Por quê? Porque às vezes você vai contratar uma pessoa que ela não vai pegar a autorização na prefeitura, mas ela também vai fazer tudo fora do código. Então, se o seu vizinho chega lá e fala para a prefeitura, e aí o inspetor da cidade vai parar a sua obra, o que ele vai dizer? Você só volta com essa obra quando alguém legalizar, pegar todos os permits e fizer tudo dentro do código. Muito provavelmente, você vai ter que desmanchar alguma coisa, derrubar alguma coisa, porque não poderia estar ali. Então, o barato sai caro. E ainda fica manchado na prefeitura, né? Porque geralmente a prefeitura... Gente, aqui é muito... Não eles compensa. têm olhos e ouvidos onde você menos imagina. E tudo isso fica registrado. Fica. Isso que é o pior. Bom, muito bacana essa história na construção, porque assim, a gente... Quando fala em construção, por mais que tenhamos mulheres à frente desse business, a gente fala assim, cara... Ainda é um mundo muito restrito masculino, né? É verdade. Mas vamos lá, você também lidera... Posso fazer uma adição? Pode. Desculpa interromper. Eu trabalhei instalando azulejo também. Quando eu comecei com a parte da construção. Pondo a mão na massa, sim, Amora. fazendo massa, cortando azulejo, fazendo grout, limpando o grout, sabe? Cortando Como que era? Na cutter, na wet aquele saw. azulejo que só encaixa ou ia massa ali? Porque no Brasil, para colocar o azulejo, faz a massa de cimento, né? Aqui é tudo mais, como se diz, aqui mais é o Team prático. Set, é como se fosse aquilo também, mas todo o processo convencional, cortar plywood, instalar plywood, dar waterproof nas showers, isso eu fiz tudo. Eu trabalhei. Isso é uma curiosidade, rapidinho. O que foi mais fácil pra você? O que você mais gostava de fazer? Trabalhar com a limpeza, naquela época em que você trabalhava no operacional mesmo, dando help pros outros? Ou fazendo esse serviço de colocar azulejo? Eu preferia limpeza. Limpeza. Por quê? Porque na construção Amora, meu cabelo não aguentava, gente. Eu vejo que mulher é muito vaidosa. Eu vejo que tem limpeza que é mais pesado que construção, hein? É verdade, é verdade. De algumas mulheres. Mas meu cabelo não aguentava também. o pó, gente. Não aguentava. Nem as minhas unhas. Então, nem unha de gel aguentava. Não aguentava. É porque a limpeza, às vezes, tem a questão do ambiente, né? A equipe com que você trabalha. E normalmente é mais fácil trabalhar com homem, uma equipe de homens, do que equipe de mulheres, né? Você é líder de mulheres e eu sei que você e todas as outras mulheres que estão à frente disso estão tentando trabalhar um pouco isso para acabar com essa questão de competitividade entre as mulheres e tal, mas eu fiquei com essa curiosidade. Eu falei, gente, como que deve ser mais fácil, né? A limpeza ou trabalhar com os homens? Menos difícil, né? Menos difícil, é verdade. Qual foi o ano que você iniciou na construção civil? Que eu comecei na construção civil, gente. Você tem mais de 20 anos, porque eu trabalhei um pouquinho em Portugal também. Como que foi entrar nesse... nos azulejos. É porque hoje ainda tem um pouco de português. preconceito. Mas como que foi há 20 anos atrás? Você sofreu algum tipo de
Ou você foi, pra você foi receptivo? Você Foi sentiu hiper acolhido? receptivo, foi divertido, foi leve na época. Eu morava em Portugal, então foi Qual é a legal. diferença de Portugal e Estados Unidos? O sistema é praticamente o mesmo, então não tem muita diferença, não. Tudo semelhante. Assim, em relação ao azulejo, né? Em relação às outras partes, não. Com certeza é completamente diferente. Que bacana. Semelhante Bom, ao Brasil. você também lidera um encontro que tem pelo nome, né? Quem você pensa que é? De onde veio o que é essa ideia, né? E de onde veio essa ideia e esse projeto que você representa? E também o que representa para você? São várias perguntas. De quem você pensa que é? O que é? Quem você pensa que é? Qual é a ideia? O que representa e o que isso representa para você? Vamos lá. Quem você pensa que é um projeto que veio do meu coração, que eu creio que Deus plantou no meu coração, para transmitir para as mulheres um pouco da minha experiência e da minha jornada. E para transmitir aquilo que me ajudou, aquilo que eu aprendi, para dividir. Então, esse projeto, que é o Quem Você Pensa que é, ele é um projeto para mulheres, representa para mim um marco na minha vida. Por quê? Porque foi o renascer de uma fênix. Uau! Eu estive no fundo do poço mais de uma vez, né? Mas a última vez foi durante a pandemia. E durante a pandemia, não foi só a pandemia. Eu me desvinculei de um relacionamento de 15 anos. Eu me desvinculei de um business, praticamente, que eu perdi um business que eu estava ali nutrindo há anos. Sim. Eu fiquei completamente perdida. Foi daí que eu comecei a jornada de autoconhecimento, de auto-perdão. Pensa num negócio importante pra gente falar, pra mulherada. Porque muitas vezes a gente comete os erros e a gente começa a se sentir culpada. E a gente começa a achar que a nossa dor é o nosso pet, que a gente coloca ali na prateleira. Fizeram comigo. E assim foi, e assim aconteceu comigo. Fica usando e a gente muleta aqui, de desculpa. E aí a pessoa cria um pet que ela fica adorando aquilo e vai repetindo a mesma narrativa. E uma vítima, ela não tem poder para fazer nada. A vítima já tá lascada. Ela já morreu, ela não pode fazer nada, ela é vítima de alguém. Ela é um sujeito passivo na história. Agora, quando a gente fala, não importa o que fizeram comigo, não importa o que eu perdi, não importa se deu certo ou se não deu certo, o que eu vou fazer com isso daqui pra frente? É a velha história, me deram um limão, eu faço a limonada, claro. Me deram abacaxi, eu faço suco de abacaxi, doce de abacaxi, faço chá, ainda pego um negocinho lá, ainda planto, ainda nasce outro pé lá no meu quintal. Exato. É bem assim essa mentalidade do quem você pensa que é, trazer essas mulheres para começar a pensar sobre a própria identidade. O que eu faço, o que eu sou, o que eu tenho, qual é o meu valor. E alinhar essas coisas. E o nosso embasamento é tanto bíblico quanto científico também. A gente costura bem as coisas para que as mulheres não tenham coisas e conceitos soltos. Tem que fazer sentido para aquilo realmente fazer... sentido. Dar fruto, né, na vida dessas mulheres. Okay. E você acompanha, então, um grupo de mulheres, certo? Ajudando elas a se desenvolverem. Sim. E você trabalha mais com qual aspecto? Você falou que trabalha um pouco de tudo, né? O científico, o espiritual e tal. Mas de que forma você trabalha com essas mulheres para poder empoderar elas? Maravilha. A gente tem um encontro periódico. Legal. E nesse encontro periódico funciona como se fosse uma imersão, porque é de um dia inteiro. E nesse dia a gente a gente apresenta a base daquilo que a gente fala que é bíblico, né? O primeiro sou, depois eu faço, depois eu tenho. Então a gente alinha as expectativas, a gente alinha cada coisa na sua caixinha, porque muitas vezes a gente tá com tudo bagunçado, né? Sim. A nossa casa tá assim, o sapato tá na cozinha, a camisola tá na sala, né? Então a gente começa a organizar as coisas, cada uma de dentro para fora e colocar, ó, isso é desse lugar e isso é desse lugar. Sim. Já organizamos, daí a gente começa a trabalhar identidade, propósito e o mais importante, personalidade. Por quê? Porque, como eu falei, como isso representa um marco, porque eu
quero falar para as pessoas o que me ajudou, descobrir minha personalidade, gente, foi libertador. Eu comecei a olhar para o espelho e falar, nossa, que linda você. Cara, meu Deus, Deus te fez assim, tinha um propósito, ninguém estava errado, sabe? Porque quando as mulheres descobrem qual é a sua personalidade, por exemplo, se você é influente, se você tem mais dominância, se você tem mais conformidade, se você é uma pessoa que gosta mais de resultado, se você gosta mais de números, se você é mais estável, se você é mais faladeira, que nem eu, né? Eu costumava receber críticas, e isso vale para as mulheres que estão assistindo também. Eu costumava receber críticas por causa da minha personalidade. Você fala demais, você viaja demais. Ah, ela é a doidinha. Ai, você fala com a Amora, daqui a 3 segundos ela já tá lá no final. Eu descobri que isso é um dom. É o dom da visão, de você poder ver aquilo que ainda não existe, é o dom da fé. Sim. E eu me chateava com aquilo, que eu pensava, poxa, será que eu tenho algum problema? Mas também porque outras pessoas te incomodavam com o teu estilo, né? Isso também infelizmente, principalmente nós, no nosso grupo feminino, né? Quando uma sobressai sobre a outra, não é porque você está... Eu aprendi isso, não é porque você está sobressaindo, é porque a outra ainda não descobriu qual é o ponto forte. Eu acho que todas nós mulheres temos um dom. Uma frase que tá muito impactante essa semana é a frase do Papa Francisco, que ele diz, quando uma mulher lidera, o negócio funciona. Ele, né, foi uma frase dele que tá assim, após o falecimento dele, tá todo mundo publicando. Por quê? Porque nós temos o dom de sobressair, e só que a gente tem que aceitar que se eu for sobressair, não significa que eu vou apagar a Suelen, porque a Suelen tem o dom. Exatamente. E eu acho que seu projeto vem a casar com isso, tipo, você levanta mulheres para que todas estejam ali, né? E esse processo é um processo de autoconhecimento. Exato. É o que vai fazer elas se organizarem. E tem muita gente que tá cheia de dom, porém aqui dentro tá bagunçado. Tem que arrumar. Eu falo, às vezes eu saio com muita pressa. Se eu deixo alguma coisa bagunçada em casa, depois eu volto para arrumar, porque eu tenho a oportunidade do escritório ser próximo da minha casa. Eu já voltei para arrumar minha cama. E às vezes eu saio dele e falo assim, eu arrumo correndo, mas não é do jeito que tem que ser. E aí é loucura. Mas eu volto pra arrumar. E tá tudo bem. Entendeu? Se for loucura, eu sou louca também. Tudo bem, porque eu tenho TDAH, né? Mas tudo bem. Eu também. Mas por isso que é tão importante a gente estudar um pouco sobre perfis comportamentais, pra gente poder se entender, saber como que a gente pode explorar isso e como que a gente pode também se conter, achar algumas ferramentas para poder trabalhar isso e não deixar que o nosso lado excessivo atrapalhe. E também você aprender a lidar com outra pessoa. Então, tipo, se eu tô vendo que a Amora é muito animada, é muito sorridente, é muito falante, e eu já sou um pouco mais introvertida, eu tenho que enxergar quem é a Amora, enxergar quem sou eu, e eu não posso ficar me irritando, condenando, julgando a Amora porque ela é diferente de mim. E mais uma coisa, nem se comparando, porque a gente vive nessa era, né, de internet, da gente se comparar muito, né, com quem já andou 100 milhas, eu comecei a andar, eu tô na milha 5. Como é que eu posso me comparar com a pessoa que tá na milha 50? É só eu continuar, um dia eu também vou estar na 100 e vou ajudar quem tá lá na 5. Né? E outra coisa também, só para complementar, tem aquele jargão que diz, trate os outros como você gostaria de ser tratado, né? Isso vale, mas quanto a respeito. Entretanto, quando a gente fala de comunicação, a gente tem que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Porque muitas vezes o problema da personalidade, que a gente não entende, que você bem pontuou, é que eu não vou falar com uma pessoa que tem uma personalidade dominante, alta, de uma forma que é super influente. Eu vou deixar a pessoa nervosa, porque a pessoa quer resultado, a pessoa quer assim, quanto é, que horas que é, que dia vai terminar, o que precisa, cadê o dia que você vai entregar? Ela quer resultado. Exato. Eu não vou contar a posição da lua, o propósito dos astros, você entendeu? Porque se deixar é assim que eu falo. Eu dou 2.000 voltas na galáxia para falar uma coisa. A comunicação exatamente, tem que ser exata. A comunicação tem que ser alinhada com aquela pessoa, e aí entra aquela parte de você se conhecer, entender você, entender as outras pessoas, e ter a inteligência emocional de aplicar isso, quando é preciso, e tirar o melhor das pessoas. E viver bem, né? E viver bem, porque e quando a viver gente em paz. começa
a descobrir isso, a entender essas coisas, é libertador. É naturalmente libertador. A gente se apaixona por si mesmo. Cara, nós já estamos aqui com 30 minutos de entrevista, tá? Eita, a mulherada isso aí. fala. Amora, você é falante, hein, gata? Aí a gente ficou com mais duas falantes. E ó, deixa eu te falar, é incrível, mas tem pessoas que vão te amar e outras vão te odiar pelo mesmo motivo. Isso é sinal que você tá no caminho certo. Exato. Então a gente ama seu jeitinho falante. Thank you. Bom, vamos lá? Bom, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, que é algo muito marcante, que é a sua risada. Você tem uma risada, você tem uma gargalhada contagiante, super gostosa. Você sempre deu voz pra essa risada, pra essa gargalhada. Você sempre deixou ela fluir dessa maneira. Como que é essa questão? Porque eu imagino que deve chamar a atenção das pessoas, né? É algo muito marcante em você. Sempre deixei fluir, embora teve uma época que Você não se fluiu segurou. tanto. Então, eu já passei vergonha em muitas amigas por causa dessa gargalhada, porque eu tenho crise de gargalhada. Eu já tive crise de gargalhadas em lugares públicos, num restaurante, e eu ri durante 4 minutos e meio. Eu tenho a prova, minha amiga gravou. Ri até chorar. Ri até chorar, eu ri E é até a tão barriga bom. doer. E é maravilhoso. E eu aprendi, com muitos anos de terapia, que não tem muitos, né, gente? Mas pensa num dinheiro bem investido. Vale a na pena. terapia. Eu descobri que isso também faz parte da minha personalidade. Sim. Faz parte da minha criança interior. Nunca ninguém quis te calar, vamos dizer assim. Já quiseram me calar, já quiseram, você é demais, já quiseram, tipo, olha, desculpa, não liga pra Te ela, colocar não. na área da etiqueta Nossa. e falar assim, ei, tá fora da casinha. Da etiqueta da loucura, né? Do CAPS. Eu me sento à mesa com a Amora, porque minha gargalhada também não é muito discreta, não. Então, mas as pessoas se incomodam também, porque Sim. você é livre. Sim, né? é Por tão exemplo, é bom ser desprendida. Eu acho que assim, eu acho que a etiqueta é elegante quando você respeita o espaço, mas você é desprendida daquilo. Eu acho que você tem que ser você mesmo. Já pensou se você não pudesse sorrir como você sorri? Meu Deus. Você ia ser feliz? Não. Já pensou se você tivesse que 24 horas ser uma atriz sorrindo? Vocês já imaginaram a Amora sorrindo assim? Então, eu acho que assim, a etiqueta, ela é claro, né? Você tem alguns pontos que você tem lugares que, na igreja, por exemplo, na hora do culto, você não vai sorrir dessa decoro, forma. a gente tem que ter um né? decoro Mas pra você tudo, tem os seus... Eu acho que como se diz, o seu sorriso alarga o nosso sorriso. Sim, entendeu? é contagiante. Continue sorrindo. Seu Continue. sorriso, seu astral. A gente só não pode Deixa sorrir ninguém te no parar, não. E vamos sorrir longe do microfone. A Suelen é contida, já pensou? Aí você começa, eu vou lá e depois a Suelen termina. Essa é a gente. Vai ter altos e baixos. Bom, gente, mas é isso, olha só. Pra finalizar, Amora, fala pra gente, para as mulheres que estão aí começando do zero, como um dia você começou. Qual seria o seu maior conselho? Você tem uma trajetória de vida, passou por outros países, outras culturas, né? Você teve um relacionamento que não foi né? Não foi aquilo que você determinou para sua vida, mas Deus sabe de todas as coisas. Você, um dia aqui nesse lugar, eu falei, nós vamos falar com pessoas que foram no fundo do poço. Você olhou para mim e falou assim, fui no fundo do poço. Depois, num outro programa, você chegou para mim, você lembra? Lembro. Você falou, Denise, você me fez uma pergunta e eu tenho a resposta. Eu já fui no fundo do poço, né? Você construiu a sua escada. Como você escalou isso? E qual é o propósito que você tem de vida hoje para passar para as nossas empreendedoras, telespectadoras, ouvintes, a construir um futuro desprendido de orgulho, ajudando outras pessoas, doando do seu tempo, do seu conhecimento? Uau! Isso trouxe tanta emoção aqui para mim agora. Eu quero dizer a coisa mais importante para mim, vamos fazer ABC 1, 2, 3, que para eu que tenho TDA fica mais fácil.
para as mulheres e para os homens também, que hoje não estão num lugar que eles queriam estar ainda, ou que eles estão presos. O que aconteceu comigo? Eu tive que focar em 3 coisas, e ainda que sem saber, eu estava focando nas coisas certas. Eu busquei intensidade diferente, mas ao mesmo tempo eu busquei a Deus, eu busquei a minha vida emocional e eu busquei a minha vida intelectual. Legal. Por que essas 3? Quando eu fui buscar Deus de verdade, porque isso não é só estar dentro de uma igreja, ou ser afiliado a uma placa ou uma religião específica, isso tem a ver com relacionamento intrapessoal com Deus, íntimo. Só eu e ele, despida de qualquer orgulho, de qualquer falsidade, de qualquer máscara social. Quando eu busquei Deus, eu aprendi coisas lindas e maravilhosas que me libertaram para as outras coisas. Eu não comecei de trás para frente, eu comecei de frente para trás. Busquei a Deus através de Deus, num relacionamento profundo com Deus. Eu consegui perdoar. Gente, perdoar é muito importante. Meu Deus do céu, perdoa. Perdoa, porque quando a gente não perdoa, a gente está adorando quem nos feriu. A gente está idolatrando quem nos feriu. Perdoar não é sobre o outro, é sobre nós. Eu não preciso carregar aquela dor. Então, foi perdoar a mim mesma das minhas decisões erradas. Foi buscar apoio emocional, porque não é só Sozinho viver do também, espiritual, porque você vai... sozinho não vai, né? Exatamente, você tem que buscar apoio emocional, uma pessoa que seja credenciada para isso, de preferência um profissional, e depois a vida intelectual, você vai estudar, vai ler livro, vai ouvir livro, não gosta de ler, vai ouvir um audiobook, vai fazer um curso, vai fazer um treinamento, vai aprender uma coisa nova, aprende uma ferramenta nova. Então foram essas 3 coisas, esses 3 pilares que me ajudaram e me fortaleceram para mudar de fase e para estar onde eu tô. E eu continuo usando esses 3 pilares ainda. Em momentos diferentes e de um jeito diferente. Mas para sair daquele poço, foi Deus, foi vida emocional e foi vida intelectual. São as bases, né? Para que tenha equilíbrio. Foi assim para mim. E uma coisa linda que eu aprendi no meio de tudo. Eu não preciso fazer para ser amada. Eu preciso ser para ser amada. Eita, que tem muita terapia aí, hein? Se tiver coisa que estiver tirando a minha força e estiver tirando a minha paz, então tá caro demais. Eu não vou pagar, bebê. Muito bem. Isso aí. E é um processo também, né, amor? Ter paciência. Não foi da noite pro dia que você começou. Eu vou iniciar e vou colocar data para terminar. É um processo que você foi liberada pelo profissional, por Deus. Falar assim, não, amor, agora tá bem. Né? E é um processo. Reconhecer que esse processo pode levar um tempinho. Não é porque com a Amora foi 1 ano, comigo foi 6 meses, com a Sueli foi 4 meses, que com você vai ser no seu tempo, né? No tempo que o processo requer. E são muitos erros e acertos no caminho, né? É verdade. E essa é a magia das coisas, né, gente? Senão ia ser um tédio. As dores da nossa vida, elas vêm muito provavelmente, na maioria das vezes, para mostrar pra gente um ponto cego que a gente tinha. Sim. Um ângulo morto. Sabe aquele retrovisor que você não tá vendo que tem um carro aqui na sua roda? Sabe? Ô, susto! E a gente fala, ai meu Deus, não vi retrovisor nenhum. Que a gente fala, esse é o ângulo morto. Né? As nossas dores servem pra gente mudar de fase, pra gente crescer. Tudo isso vai nos moldando, né? Nada vem pra nos destruir, nada. Gabi, a gente quer te agradecer demais por ter vindo até aqui, por compartilhar a sua trajetória com a gente. A gente fica muito feliz em ver mulheres como você no ramo da construção aí. Eu vejo que você é muito capacitada. Eu trabalho, né, no ramo da construção, trabalho com muitos homens empreendedores dessa área, e eu vejo assim que você tá muito à frente de muitos homens, porque você resolveu trabalhar o seu intelectual. Então você traz novidade, você traz coisas atualizadas. Obrigada por ter vindo aqui, por ter compartilhado isso com a gente e ter trazido também alguns insights para quem quer investir, né? E para quem quer também, né, melhorar essa parte do emocional e tudo mais. Muitíssimo obrigada, e você literalmente mostrou pra gente que a vida ela é uma construção. Tijolinho por tijolinho. Obrigada, viu, Amora? Obrigada pela honra. O primeiro tijolo é a coragem, né? Com certeza. A coragem de mudar e de buscar o conhecimento. E é isso.
De Frente com Elas está terminando esse episódio com Gabi Amora. Você fique ligado aos próximos episódios toda quarta-feira, 11 horas da manhã, pela Rádio Brazilian Time, pelo Facebook e todas as outras plataformas. Agradecemos esse grupo pela oportunidade e você pela sua audiência. Obrigada, Suelen. Obrigada a vocês, meninas. Até mais, pessoal. Bye, bye. Bye!